Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Droid Reader. Eu sou o Samuel Pinto, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. No vídeo de hoje vamos trazer o comparativo entre o mais recente modelo adicionado ao line-up do Pixel 9, falo do Pixel 9a, e vamos fazer um comparativo entre então este modelo, o Pixel 9a, e o Pixel 8a, o modelo do ano passado. Vamos ver quais são as diferenças entre os dois equipamentos, quais são as melhorias do Pixel 9a quando comparado com o modelo anterior, e então fiquem desse lado e vamos então ver o comparativo entre os dois equipamentos propriamente ditos. Ora, e cá temos então o novo Pixel 9a e temos o modelo do ano passado, o Pixel 8a. Vamos fazer um pequeno comparativo entre os dois equipamentos e ver o que é que o Pixel 9a apresenta de melhor quando comparado com o Pixel 8a. Começando pela questão do ecrã, do Pixel 9a e do Pixel 8a, estamos a falar então de um ecrã ligeiramente maior, um bocadinho para o Pixel 9a, estamos a falar de 6,3 polegadas, quando comparado com as 6,1 polegadas deste modelo aqui, portanto do Pixel 8a, modelo do ano passado, e também a nível de ecrã, os dois modelos têm uma taxa de atualização que varia entre os 60 e os 120 Hz, depois o próprio sistema é que faz a gestão dessa funcionalidade. E a nível de pico brilho, a nível de brilho máximo, aliás, estamos 1800 nits no Pixel 9a em conteúdo HDR, mas que pode chegar então até aos 2700 nits de pico de brilho, é isso que eu queria dizer. Enquanto o Pixel 8a estamos a falar de 1400 nits em conteúdos HDR, ao passo que pode chegar então aos 2000 nits de pico de brilho. Portanto, a nível de ecrã há algumas diferenças ligeiras entre eles dois, não é uma coisa muito significativa. As bezels continuam lá, conforme vocês podem ver. Quando comparados, por exemplo, com o Pixel 9 e 9 Pro, nota-se que realmente as bezels do Pixel 9 Pro são mais reduzidas, substancialmente mais reduzidas. Ainda assim, é um equipamento que, apesar de tudo, tem umas dimensões generosas de ecrã e tem uma qualidade excelente de ecrã. Também tem suporte ao HDR, tanto um modelo como o outro, como não podia deixar de ser, e portanto a nível de ecrã há algumas diferenças, mas não é uma coisa muito substantiva. Claro que a vantagem vai naturalmente para o modelo mais recente, que é o Pixel 9a. No que diz respeito à autonomia, estamos a falar então de uma ligeira melhoria também para o Pixel 9a, portanto este consegue oferecer cerca de 30 horas, não é? A Google até diz que são mais de 30 horas que o Pixel 9a consegue oferecer de autonomia, ao passo que o Pixel 8a então oferecia cerca de 24 horas ou mais de autonomia de bateria. E portanto está bem para um uso moderado, eventualmente até um uso mais intensivo do equipamento, mas dá bem à vontade para um dia e portanto estamos a falar aqui de uma adição substantiva a nível da autonomia de bateria. O Pixel 9a então também leva uma ligeira vantagem, como não podia deixar de ser, não se podia esperar outra coisa na questão da autonomia. Portanto, também tem carregamento rápido, tanto o modelo Pixel 9a como o Pixel 8a, e também tem o carregamento sem fios. No entanto, não tem o carregamento sem fios de carregamento rápido, como tem o Pixel 9 e o 9 Pro, por exemplo, porque também são modelos mais de entrada e, portanto, é normal que haja algumas funcionalidades quando comparadas com os seus irmãos Pro que não tenham. No entanto, a nível de bateria, é tudo o que se pode esperar do Pixel 9a quando comparado com o Pixel 8a, portanto uma ligeira melhoria da autonomia, portanto será sempre bem-vindo, e portanto é um equipamento que vai durar bem à vontade mais de um dia para uma utilização normal e até ali quase encostar a uma utilização mais intensiva, e portanto é definitivamente uma boa adição que este Pixel 9a traz em relação à autonomia. No que diz respeito à certificação, temos mais resistência à água e poeiras no Pixel 9a quando comparado com o Pixel 8a. Falamos de IP68, ao passo que o Pixel 8a tem IP67. Nota que o IP68 é exatamente o mesmo nível de resistência que o Pixel 9 e 9 Pro oferecem, ou seja, IP68, resistência à água e às poeiras, e portanto também é um detalhe bastante interessante que este modelo no fundo vai trazer basicamente a mesma resistência que o Pixel 9 e 9 Pro. No que diz respeito às especificações técnicas, falamos de 8 GB de memória RAM, as mesmas que o Pixel 8a, são 8 GB de memória RAM, e a nível de armazenamento interno também contamos com 128 GB no modelo de armazenamento de entrada, ou seja, o modelo mais acessível conta com 128, que também pode ter a opção de 256, de igual forma o Pixel 8a também oferece exatamente o mesmo nível ou a mesma capacidade de armazenamento interno, não é? Escusado será dizer que o Pixel 9 também será 128 e 256 GB, portanto vai muito em linha este modelo Pixel 9a com o Pixel 9, não é este é o 9 Pro, mas estou a falar do modelo mais regular, um modelo menos acessível, digamos assim, ali um modelo intermédio de toda a gama, de todo o alinhamento do Pixel 9. E portanto este Pixel 8a, basicamente a nível de armazenamento e memória RAM, é a mesma coisa que o Pixel 8a. O Pixel 9a tem equipado exatamente o mesmo processador que tem o Pixel 9 e o 9 Pro.
falamos do Google Tensor G4, portanto a nível de desempenho, quando comparado com o Google Tensor G3, que era o processador que equipa aliás o Pixel 8a, modelo do ano passado, falamos ali na casa dos 30% de performance a mais quando comparamos o Pixel 9a com o Pixel 8a, ou seja, o Pixel 9a terá cerca de 30% a mais de desempenho quando comparamos então com o Pixel 8a. Escusado será dizer mais uma vez então que estamos a falar do mesmo processador que equipa os topos de gama, o Pixel 9, Pixel 9 Pro e o Pixel 9 Pro XL. No entanto, será expectável que os modelos Pro tenham um bocadinho mais desempenho, apesar de ser o mesmo processador, porque a Google eventualmente soltou mais potência, por assim dizer, não é? Perdoem-me o termo simplista e redutor, mas dá para perceber a ideia. Os modelos Pro naturalmente são mais potentes por razões óbvias, não é? E portanto, a nível de processamento, estamos a falar então de equipamentos que o Pixel 9a logicamente tem mais desempenho quando comparado com o Pixel 8a, uma fluidez maior e uma rapidez maior nas tarefas diárias, nas tarefas comuns que vocês utilizadores então vão fazer no equipamento, neste caso o Pixel 9a. Vou falar agora de uma coisa que interessa a muitos utilizadores, que tem a ver com as câmaras. Os dois equipamentos vêm equipados então com ultra grande angular e com a câmara principal. A ultra grande angular não sofre alterações significativas dos dois modelos, portanto falamos de uma câmara ultra grande angular de 13 megapixels, não há aqui nada de revolucionário na câmara ultra grande angular. No entanto, a câmara principal, há aqui algumas nuances que têm que ser salientadas. Estamos a falar de 64 megapixels no Pixel 8a, ao passo que o Pixel 9a tem 48 megapixels. A partir disto poderia dizer que a câmera principal do Pixel 9a é mais fraca por ter menos megapixels? Não tem menos qualidade e já vos vou explicar porquê. Falamos de uma câmera de 48 megapixels, mas que tem estabilizador óptico de imagem e estabilizador eletrónico de imagem. O Pixel 8a do ano passado não tem OIS, ou seja, estabilizador óptico de imagem e eletrónico. Portanto, não tem essa funcionalidade. Este modelo, o Pixel 9a, tem e é um grande upgrade, porque na questão de estabilizar a fotografia, vocês vão notar muita diferença nisto. O campo de visão também recebeu uma melhoria no Pixel 9a, portanto tem 82 graus, ao passo que o Pixel 8a tinha 80 graus de campo de visão. Depois também há outro detalhe, que a abertura da lente é 1.7, portanto é melhor no Pixel 9a, de 48 megapixels, ao passo que o Pixel 8a tem uma lente de 64 megapixels, mas a abertura de lente era apenas de 1.89. Notem que aqui quanto mais baixo for o número na abertura de lente, melhor qualidade tem, mais entrada de luz consegue a câmera obter. Portanto, estamos a falar então de uma melhoria até interessante no Pixel 9a quando comparado com o Pixel 8a, embora tenha menos megapixels. No entanto, a qualidade da câmera é melhor quando comparada com o Pixel 8a. Quanto à câmara frontal, basicamente também não há diferença muito substantiva entre os dois equipamentos. Falamos também de uma câmara de selfie de 13 megapixels com a mesma abertura, 2.2, portanto não há assim nada de extraordinário quando comparamos o Pixel 9a com o Pixel 8a. No que diz respeito ao vídeo, ambos os modelos conseguem gravar em 4K com 30 e 60 frames por segundo, também a 1080p a 30 e 60 frames por segundo, portanto também não há aqui nada de diferente de um modelo para o outro, portanto estamos a falar então da mesma capacidade de gravação, o que é muito boa. Falamos em 4K a 60 principalmente, acho que é uma boa funcionalidade que os dois equipamentos têm, portanto não há assim muito mais de substantivo a dizer acerca da gravação de vídeo. Qualidade boa, Pixel câmara, já toda a gente sabe que tem bastante qualidade e portanto este modelo Pixel 9a no geral consegue entregar uma câmara principal melhor, de facto, pelo estabilizador eletrónico e óptico de imagem e por um maior campo de visão. E portanto, basicamente, a nível de qualidade fotográfica, claro que a vantagem não se podia deixar de ser para o Pixel 9a. Um pequeno detalhe que quero acrescentar à questão das câmaras. O Pixel 9a tem exatamente a mesma funcionalidade que o Pixel 9 e 9 Pro, que é a funcionalidade ADMI. Basicamente esta funcionalidade permite que consigas adicionar todos os membros numa fotografia sem que ninguém fique de fora. É uma funcionalidade muito interessante e que eu já usei e gostei muito. O Pixel 9a também tem a fotografia macro focus, coisa que por exemplo o Pixel 8a não tinha, como também não é possível usar a funcionalidade ADMI no Pixel 8a. E portanto são duas funcionalidades que o Pixel 9a foi buscar aos seus irmãos, tanto ao 9 Pro como ao modelo regular do Pixel 9. E portanto, este modelo nesse aspecto traz estas duas funcionalidades que para mim fazem uma diferença bastante interessante, principalmente eu que sou muito amante da fotografia macro, e então aquela funcionalidade ADMI
também acho que é muito interessante e acho que quem optar por este modelo Nova vai gostar mesmo muito e é mesmo muito útil para quem quiser tirar aquelas fotografias de grupo em que um fica a segurar o telefone, mas depois o outro pode ir lá tirar a fotografia, então ficam todos no grupo. Portanto, é uma funcionalidade muito interessante. No que diz respeito ao software, estamos a falar então do Pixel Nova que vem com o Android 15 de raiz, ao passo que o Pixel 8a também já tem o Android 15, como não podia deixar de ser, mas claro, quando foi o seu lançamento vinha com o Android 14, como é lógico, não é? Uma versão anterior, e portanto estamos a falar do Pixel Nova que irá receber até o Android 22, seguindo então a lógica de que a Google dá os 7 anos de atualizações, ao passo que este então receberá menos uma versão, tudo indica que chegará então até ao Android 21. Portanto, equipamentos que conseguirão ter um software bastante atualizado por bastante tempo e, portanto, sendo este modelo um ano mais recente, é natural que também receba uma versão de Android mais atual, não é? E, portanto, estamos a falar, lá está, do Android Stock, um Android praticamente puro, embora seja assim uma forma simplista de dizer as coisas, mas é uma vantagem quando comparado, por exemplo, com outros equipamentos da concorrência, em que as fabricantes têm que cozinhar o seu software, não é? Têm que personalizar, customizar a sua interface utilizador, como por exemplo o caso da Xiaomi, o caso da Samsung e outras, então que pode demorar mais tempo. Uma vantagem também dos Pixel em relação a outros equipamentos Android é que recebe as atualizações Day One, ou seja, mal a Google faça o rollout do Android, sabemos que estes equipamentos irão receber ali logo na hora o Android, neste caso será o Android 16, a próxima versão que estará aí mesmo à porta, ao passo que as outras fabricantes poderá eventualmente atrasar, porque tem que trabalhar a sua interface utilizador e adaptar então a sua custom ROM, por assim dizer, não é um termo mais técnico, mas também pode ser dito desta forma. A nível da experiência de utilização, lá está, como é Android Stock, acaba por trazer uma experiência mais fluida, uma experiência mais refinada, uma experiência que vai se aproximar um pouco daquilo que a Apple oferece com os seus iPhones, ou seja, trabalham o software e o hardware. A Google também tem exatamente essa mesma filosofia e, portanto, mesmo não tendo os processadores mais potentes do mercado, a fluidez e a rapidez do sistema é incrível e, portanto, estamos aqui perante um equipamento que nesse aspecto também leva uma vantagem quando comparado com outros equipamentos da mesma faixa de preço e, portanto, é uma vantagem que, na minha opinião, acho que as pessoas devem ter em consideração. O Android Stock levam logo com as atualizações Day One e, portanto, é uma experiência rápida e fluida. Portanto, é isto que eu também tenho a dizer a nível de software. Para fechar então todos estes bullet points de todas as funcionalidades deste equipamento, escusado será dizer mais uma vez que a qualidade da câmara Pixel está lá, portanto falamos de um equipamento que nesta faixa de preço é a câmara que oferece uma consistência maior quando comparado com os seus principais rivais da mesma gama de preço. É verdade que os outros equipamentos também têm boas câmaras, é um facto, mas esta é mais consistente. Estas duas câmaras que têm, de facto, conseguem entregar resultados muito bons, ao passo que, por exemplo, outros equipamentos com ultra grande angular têm resultados que não são tão bons e, nesse aspecto, então, os Pixel da Google destacam-se exatamente por apresentarem, então, uma consistência maior nas suas câmaras. As câmaras, no geral, são sempre boas, todas elas, não é uma muito boa e depois a outra um bocadinho mais fraca, não. Conseguem apresentar aqui resultados muito bons. Então, os preços destes equipamentos. O Pixel 8a neste momento está à venda no Google Store Portugal desde 459 euros. Por outro lado, o Pixel 9a então está a partir dos 559 euros, depois claro que o preço vai mudar em consoante o armazenamento. Estamos a falar então destes preços são para o modelo base de 128 GB de armazenamento interno com 8 GB de memória RAM. E portanto ele está disponível nas cores, o Pixel 8a Aloe, que é uma espécie de verde. Também está disponível em azul Bahia, que é exatamente este modelo que eu tenho aqui, é esta cor, este azul, não é? Também está disponível na obsidiana, que é mais ou menos um preto, e então porcelana, que é assim um branco bege, mas mais a fugir ao branco. É mais ou menos estas cores que estão disponíveis no Pixel 8a. Por outro lado, o Pixel 9a tem uma cor que é íris, que é uma cor assim mais parecido com o roxo. Depois temos o Peonia, que é parecido com o rosa. Temos a porcelana, que é exatamente a mesma cor do Pixel 8a, um branco, assim um branco bege. E finalmente também a cor obsidiana, que é esta cor exatamente que eu tenho aqui na minha secretária, que é basicamente o preto, posso dizer assim. Estas são as cores então de todo o alinhamento do Pixel 9a e Pixel 8a. E o preço, conforme já vos tinha dito, 459, o Pixel 8a começa nesses valores. E então o outro é mais caro, 100 euros, 559 euros. E portanto, basicamente é isto que nós podemos dizer destes dois equipamentos, e são equipamentos que para a faixa de preço, na minha opinião, é aquilo que provavelmente se melhor encontra entre os 450 e os 550 euros. Então são equipamentos muito consistentes e pelas vantagens que eu já enumerei então nos tópicos atrás. E basicamente é toda a informação que nós podemos dizer acerca do Pixel 8a
e do Pixel 9a. Espero que tenham gostado deste vídeo, obrigado por estarem desse lado. Subscrevam já o nosso canal, façam um like a este vídeo para nos ajudar a ter relevância dentro do YouTube. Eu sou Samuel Pinto, mais um vídeo para o droidreader.pt, fiquem bem, até à próxima e um grande abraço.